Boa noite a todos. Rogamos que a paz, a luz do Divino Amigo possa permanecer com todos, materiais, espirituais aqui presentes. Nós, em primeiro lugar, agradecemos essa nova oportunidade de aqui podermos retornar e levar aos nossos irmãos que aqui vêm aquilo que já nos foi dado conhecer, aprender, dentro da Consoladora Doutrina Espírita. O tema, ele é tirado de um livro que tem esse nome, Nós e os Espíritos. E é um livrinho fininho, mas é muito bom de ler, porque ele nos ensina, né, de uma maneira simples e clara, a doutrina espírita, somente focando na realidade do mundo espiritual. Para nós espíritas, a palavra espírito e alma, nós sabemos o seu significado. Aqueles que estudam a doutrina e que leem somente o livro dos Espíritos, que nos trouxe e apresentou o Espiritismo no século XIX, no dia 18 de abril de 1857, lançando a obra, Allan Kardec, então, vai tratar da temática do mundo espiritual. A doutrina é dos Espíritos. Ainda há confusão lá fora, em pessoas que às vezes se equivocam, achando que o Espiritismo é uma criação de Allan Kardec. Então não existe kardecismo. Kardec foi o codificador. Os Espíritos é que trouxeram, o conhecimento, as revelações da realidade do mundo espiritual. Então a ciência dos homens estudam as leis do mundo material. A ciência espírita estuda e nos revela as leis que regem a realidade do mundo espiritual. Ainda há confusão a respeito da palavra alma, nós colocamos aqui, e a palavra espírito. E Allan Kardec, nessa obra, embora não seja o nosso assunto, mas há uma questão em que ele vai tirar essa dúvida. Ele pergunta e faz essa pergunta aos espíritos, o que acontece à alma no instante da morte? E os espíritos respondem: volta à dimensão de onde saíra, volta a ser espírito. Então alma e espírito é apenas essa dualidade. A alma enquanto está encarnada, desencarnou, volta à realidade do mundo espiritual. Nós às vezes também nos equivocamos dizendo que a gente tem um espírito. Eu tenho um espírito, ou meu espírito que é culpado. Não, eu não tenho um espírito. Eu sou um espírito que tem um corpo. É bem diferente. Então os equívocos me pertencem, os erros, os acertos. Então não há dualidade, não existe espírito e homem, mas há muitas confusões ainda. Então, lendo o livro dos Espíritos, nós vamos tirar essas dúvidas. Mas nós temos o tema e vamos nos ater a algumas questões, elas são diversas, E até quando apresentamos aqui numa quarta-feira à tarde, nós até orientamos que dividiríamos esse tema em 3 partes. Então, quando voltarmos aqui no próximo sábado, a gente vai fazer a segunda parte, então. E o tema a ser abordado é o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec intitulou assim: da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E ele vai fazer algumas questões, e nós vamos ler e fazendo certos comentários, a fim de que a gente possa ter uma visão mais clara, do que nos trouxe o mundo espiritual através de Allan Kardec. Então, faculdade que tem os espíritos de penetrar nos nossos pensamentos. Esse é um subtema. E na questão 456, Allan Kardec pergunta: veem os espíritos tudo o que fazemos? Se nós não temos mais dúvida, o mundo espiritual está à nossa volta. As pessoas às vezes acham que o mundo espiritual é sempre acima da terra, no espaço, embora eles possam percorrer o espaço com a velocidade do pensamento, mas a grande maioria dos espíritos ligados
as escolas terrenas, como o nosso planeta Terra, a grande maioria que desencarna, por um período ainda, por um tempo, permanece fixa, presa à atmosfera do planeta, pela sua densidade, através do seu perispírito. Então, a grande maioria dos nossos irmãos que deixam a roupagem física, ainda permanece um bom tempo ligado às questões materiais, à família, aos amigos e até aos inimigos. Então, o mundo espiritual está à nossa volta. Nesse instante, nós estamos só nós, apesar de sermos poucos, né, encarnados, mas tenho certeza que o número espiritual é bem maior. Então, onde estivermos, qualquer ambiente, no local de trabalho, em casa, no chuveiro, os espíritos estão sempre nos observando. E Kardec então fazendo essa pergunta: veem os espíritos tudo o que fazemos? Tudo. É uma afirmativa, uma pergunta, né? Se eles podem ver tudo. E veem como? De que maneira? Veem como nós vemos a nós mesmos. É uma dimensão invisível à nossa volta. Então o mundo espiritual é o mundo dos invisíveis. Então nós nunca estamos sozinhos. Por mais que a gente possa se imaginar num local isolado, ali sempre vai ter seres que se afinizam conosco, que são atraídos pelos nossos pensamentos. Os espíritos vêm a nós pelo modo da emissão vibratória do nosso pensamento. E semelhante atrai semelhante. No momento de alegria, atraímos espíritos felizes com aquela situação, com aquele momento. Mas no momento de ódio, de rancor, de raiva, de planejamento de um sequestro, de um assalto, atraímos entidades que têm esses hábitos ainda, que passaram pelo mundo e aqui têm comportamentos nesse nível, nessa vibração, e que ainda não se desprenderam, se libertaram dessas tendências inferiores, porque a morte não transforma nenhum de nós nem anjo nem demônios. Nós deixamos a veste física e adentramos a dimensão espiritual e somos iguais como éramos aqui no corpo físico, preso ao corpo de carne. É como sair de Florianópolis e ir até São Paulo. Chegando lá, só mudou o ambiente, a paisagem, porque nós somos os mesmos, os nossos pensamentos, com as nossas ideias, os nossos gostos, com as nossas tendências. Então morrer é uma transformação, já que não existe morte no sentido literal, né? Morrer é mudar de plano, retornar à dimensão espiritual. Por isso é a pergunta: o que acontece à alma no instante da morte? Volta à dimensão de onde saíra, volta a ser espírito, a habitar a dimensão espiritual. E essa dimensão nos interpenetra. Nós estamos dentro da realidade do mundo espiritual. Eles podem nos ver, nós só podemos vê-los se nós formos médios videntes. E ainda com permissão do mundo espiritual, né? Não é que a pessoa é vidente, ela vê quando ela quer, ela vê se o espírito quiser se mostrar, ter permissão e se houver um objetivo para isso. Senão, não seria um pesadelo. Se os espíritos pudessem aparecer para todo mundo a todo instante, não daria certo. Então Deus fez tudo muito bem feito. Mas que eles estão à nossa volta, estão nos observando, nos analisando, nos dando ideias, sempre através do pensamento. Os bons nos intuem a ser bons, a fazermos o bem. Então, quando você pensa, hoje eu vou fazer uma visita a um orfanato. Pois é, essa ideia não foi só sua, alguém soprou. E você captou e aceitou. Mas também vem aquela ideia, não, deixa para outro dia, não é isso? Vocês, quando vêm para cá, também teve umas ideias, não vou lá hoje não, já fui no outro sábado, né? Não é assim, a gente pensa às vezes. Às vezes, eu me lembro do tempo que, quando a casa era uma assistência maior e o número de trabalhadores era bem. Então tinha 7 pessoas no passe, né? Até tinha gente sobrando. Eu me lembro disso. Então, às vezes eu estava em casa, eu passava na minha mente assim, não vou não, já tenho lá o suficiente. Para que eu vou lá hoje? Já tem gente demais. Vera, mas é bom vir. Só que aquele irmãozinho que está ao meu lado não queria que eu viesse. Porque o mais importante na casa espírita ainda não é a atividade do passe. O mais importante é a atividade doutrinária. Somente quando o evangelho é
exemplificado, é comentado, é lido, a prece, a oração. Todos esses conceitos positivos despertam o encarnado que aqui está, tiram às vezes daquela depressão, daquela situação do ser que ele passa a entender o porquê que sofre, né? Que o Espiritismo ele explica quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos, o porquê da dor, do sofrimento, das desigualdades. Tudo tem uma explicação lógica e racional. Mas no momento em que escutamos as nossas companhias espirituais que estão ligadas a nós, que nos acompanham, eles, os mais necessitados, também ouvem, se esclarecem. Então, na hora do passe, há uma separação, há um encaminhamento, né? Muitos irmãos, o pessoal chama popularmente de encosto, né? Um encosto, o que é? Um espírito sofredor que se afiniza conosco e às vezes nem quer nos prejudicar. Está simplesmente pedindo ajuda, socorro, porque não entende o que aconteceu. Desencarnar, como diz os espíritos, né? Morrer é fácil, facílimo. A morte é um fenômeno rápido. O difícil é o desencarne, é o desprender-se dos nossos apegos ao mundo físico, ao mundo material, às nossas paixões. Esse que é o mais difícil, é o desencarnar. Isso às vezes, e essa perturbação leva minutos, horas, dias, meses e às vezes anos. E o espírito fica perambulando na atmosfera do planeta. E qual é o lugar mais seguro que nós temos hoje em dia? É a nossa casa. Então, quando a gente desencarna, a gente até sai da casa, dá umas voltas, mas daqui a pouco volta ao aconchego da família, né? Porque se sente seguro. Só que a gente está em desarmonia, está em perturbação, ainda mantém a lembrança e sente o desconforto da doença que levou ao desencarne. Ainda é muito presente no perispírito essas vibrações, esse desequilíbrio. E a gente se agarra então à família, aos amigos, a um filho, a um pai, uma mãe, e reparte com ele o nosso desconforto, a nossa dor. Então, às vezes, é onde surge, né, nos consultórios médicos, as famosas doenças fantasmas. A pessoa se queixa de dor no peito, faz o exame, não dá nada, mas a dor continua. Por que a dor não é dela? A dor é o desconforto, a reminiscência que o espírito traz do infarto que teve. E como todos nós somos médios, temos sensibilidades, nós passamos a sentir esse mal-estar do nosso irmão, que nos quer bem, não quer nos prejudicar. Às vezes é um pai, uma mãe, um irmão que desencarnou e que ainda não consegue se libertar. Então nós, o espírito, é uma realidade, porque nós também somos espíritos, embora sejamos, a diferença é que somos espíritos encarnados. Mas um dia vamos deixar a matéria. Então, quando estamos no mundo espiritual, nos tornamos invisíveis aos que aqui ficam. Então, o mundo espiritual é o mundo dos invisíveis. Por isso que Kardec pergunta: veem os espíritos tudo que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é diferente. Não é que eles veem e observam tudo. Eles se fixam, se ligam, se interessam por aquilo que gostam. É como nós quando estamos em casa, liga a televisão. Você gosta do quê? De futebol? Bota no canal de futebol. Gosta de boxe? Boxe. Novela? A gente desencarna e continua a ter esses comportamentos. Vamos dar atenção àquilo que nos interessa, seja coisas boas, seja também lado negativo. Então, o mundo espiritual é composto de quem? De pessoas que passaram pela Terra. Pessoas com índole boas, pessoas com comportamentos negativos e que não mudaram assim num piscar de olho, continuam a ter aqueles comportamentos, aquelas atitudes. Basta ler as obras de André Luiz para a gente ver que não muda nada. Voltando então à questão, podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Porque nós aqui na matéria, a gente às vezes tem um segredo, entre aspas, né? Ou pensa algo desse ou daquele, guarda secretamente certas interpretações, certas ideias, e a outra pessoa que nós não conseguimos ler o pensamento do outro. Então, ele pode esconder, disfarçar, e a gente não sabe o que ele pensa realmente de nós.
Mas quando estamos do outro lado, não há como esconder do mundo espiritual. A nossa mente é um livro aberto e pode ser lido por quem tem interesse. E quanto mais experiente é o espírito, mais se aprofunda nos nossos segredos, nas nossas intimidades. Então diz assim: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos, escondidos lá, sete chaves, né? Como eu diria, não esconde um segredo aqui, é igual o segredo de um cofre, só o proprietário sabe. Engano. Além dele, tem outras pessoas que sabem. No mundo espiritual não há como esconder. Então diz eles assim: muitas vezes chegam a conhecer o que desejareis ocultar de vós mesmos. Nem atos, comportamentos, atitudes, nem pensamentos se lhes podem dissimular, esconder. Aqui eu posso disfarçar, que eu penso do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu esposo, da minha esposa. Posso até usar aquela máscara, né? Diz que a gente usa assim com a máscara, né? Cada tipo. Aí é meio complicado. Então, não há como esconder deles, eles sabem. Então, aí Kardec está até aproveitando essa deixa, faz assim: assim mais fácil seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Olha só, certamente, quando vos julgais muitos ocultos, é comum teres ao vosso lado a multidão de espíritos que vos observam. Então a gente nunca está sozinho. Mas a coisa é tão bem feita que para nós espíritas esse assunto é até, né, compreensível. A gente nem discorda, vamos dizer assim, né? Com raras exceções, né? Mas para quem não é espírita, tudo isso aqui parece uma coisa muito, né? É igual quando foi lançada a obra Nosso Lar. Eu sou de 59, então, quando era jovem, eu vi que teve uma polêmica muito grande quando a obra foi lançada. Porque X parte dos espíritas bateram o pé de frente. Não pode ser assim. Não aceitaram. Houve discussões nas federações, tudo. Porque até então ninguém tinha retratado o mundo espiritual daquela maneira que André Luiz nos trouxe. Se você ler o Livro dos Espíritos, somente busca ler o Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno trata dos espíritos desencarnados, mas não se vê relato de cidades, de estradas, só diz que o espírito permanece no local onde cometeu o delito e fica às vezes séculos ali, remoendo, vendo a cena do crime, né? Tem várias, né? Então, mas por quê? Por que na época que foi lançada a obra já não esclareceram toda essa realidade, como é que é o mundo espiritual? É porque tudo tem o seu tempo, tem que amadurecer primeiro a ideia. Os espíritos vêm lentamente, não pode, a luz tem que ser, não cega. Aí quando chegou a época de que o mundo espiritual começar a abrir a realidade, começou a vir essas obras. Porque se a gente usar a nossa razão, nós vamos ver que há uma lógica em a gente encontrar no mundo espiritual tudo que tem aqui no mundo físico. Cadeiras, luzes, prédios. São criações mentais, manipulação do fluido cósmico universal. Mentes acima da nossa os criam. Verdadeiras ilhas, mini-ilhas da realidade que o ser precisa ainda fazer parte e encontrar, porque senão ele não suportaria se fosse. Porque quando se fala vou dar um exemplo aqui, né? Estou não fugindo muito do assunto. O que nos caracteriza aqui na matéria, homem e mulher, é o órgão sexual, feminino e masculino. Isso é uma realidade. Desencarnando, os espíritos não, se coabitar um com o outro, ter uma relação sexual, não vai gerar filhos. Não gera filhos. No mundo espiritual não há. Agora, se de repente a gente desencarnasse e se olhasse e não visse nem o órgão feminino nem o masculino, a gente suportaria? A gente ficaria apavorado. Então mantém-se ainda essa aparência com os órgãos, porque a nossa mente ainda não suporta o que é que somos de verdade.
Porque nós temos um corpo perispiritual, mas o espírito mesmo a gente não sabe como nós é uma luz, é uma energia. Então quando alguém diz, fulano vê os espíritos. Não vê os espíritos, vê o perispírito. Ninguém vê o espírito. Vê a indumentária perispiritual, a túnica de energia que tem a forma humana. Porque o ser mesmo, o espírito, não é possível de se ver, ainda no nosso estágio evolutivo. Então o mundo espiritual é essa realidade, né, que nos ocorre. Então, voltando aqui à questão, a questão 458. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Vocês estão à nossa volta, nos vendo. Por que a gente, quando está assim, junto, né, numa praça, tudo, vendo as pessoas interagir, e a gente começa a analisar o comportamento desse e daquele, a gente tem uns pensamentos, né? Que a gente faz a nossa, né, um casal assim, a família assim, os filhos assim, parece que não dão educação, parece que não lava a roupa, a gente não pensa um monte de coisa assim, né? Não é assim que a gente age. E que pensam os espíritos que nos observam nas nossas atitudes aqui, né? Aqui na casa, que aqui, né, na casa espírita, a gente sempre é bonzinho, né? Quando se diz tudo certinho. Como eu participava de uma tarefa no jornalismo, só assim, às vezes se manifestava um irmãozinho através do médico, e dizia assim, quando vocês entram pelo aquele portãozinho lá, porque tem um corredor, né? Vocês botam uma asinha de anjo, uma roupinha branca, vocês ficam tão bonitinhos, você ri, você acabava. Mas eu observo você lá em casa, eu te vejo no local de trabalho, eu vi quando tu pegasse o ônibus, quando a pessoa passou na tua frente, como tu pensou, reagiu. Eu te observo, eu te vejo, e te sondo. E se eu sou teu perseguidor, vou descobrir os teus pontos fracos, porque tu deixa vazar isso. Então, o que pensam eles, né, que nos veem e nos observam? Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Olha só, quem de nós não é impaciente? A gente está sempre chutando a lata, né? Então, vou dar um exemplo. Eles podem pregar partidas, trotes, brincadeiras, podem esconder as coisas de nós? Podem. Pode. Quantas vezes você procura a sua chave que você deixou aqui e ela não está? E você fica nervoso, impaciente, xinga, bate a porta. Aí quando você tira a mente daquilo, vai para lá, quando você volta, ela está ali de novo. Ué, como é que ela está aqui de novo? Ela sempre esteve ali. Eles conseguem torná-la, vamos dizer assim, invisíveis, manipulando fluidos, ou deslocando ela daqui, botando em uma gaveta e depois trazendo de volta. Se você oferecer esses recursos, né, como médio de efeito físico, e sempre nós temos, somente o passista não deve se esquecer que ele é um médio de efeito físico. Então no lar dele, sempre vamos brincar peça com ele, coisas pequeninas, mas que irritam, que às vezes o que temos que fazer é levar na brincadeira, aí eles se cansam, mas que eles pregam. Então diz assim, é das vossas impaciências, os espíritos sérios se condõem dos vossos reveses e procuram ajudar. Então há dois lados nos observando, os bons, que querem o nosso progresso, a nossa evolução, que nos ajudam constantemente com pensamentos bons, com ideias. E existe também aqueles que, né, não querem que a gente evolua, que a gente progrida, que a gente torne-se melhor. Para eles que sofrem, é um gozo, é uma alegria nos ver sofrer e nos fazer sofrer. E essas questões existem aqui, é pena que nós não temos todo esse tempo. Então, para encerrar, que nós já estamos lá, temos 5, né? E a questão aqui, agora outro subtema, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. A questão 459 é uma questão que no movimento espírita ela é sempre divulgada. Inclusive os expositores famosos, eles dizem que aqui está a chave de quando se diz que todo mundo é médium. Por que todo mundo é médium, independente de ser espírito ou não? Não é médium no sentido de vir na casa, participar de uma tarefa, de ser médium, né? Mas de servir de ponte para que o mundo espiritual possa interagir conosco. Porque os espíritos influem a todos, independente de acreditar neles ou não, eles estão influindo. Então diz assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos?
muito mais do que imaginais. Influi de tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. É que nós quase que somos que, apesar de termos o livre-arbítrio, nos vai lembrar, né, remeter à marionete. Parece que nós, alguns comportamentos nossos não são nossos, nós somos induzidos, mas é porque temos guarida. Por isso que Jesus, né, parece que foi, nosso irmão fez, lá, né, não nos deixe cair em tentação. O que é a tentação? É a ideia que vem e que nos leva a cometer e ter comportamentos errôneos. E um detalhe que a tentação nunca vai vir de fora. A verdade, nós já trazemos conosco as nossas imperfeições. Os espíritos só se aproveitam, assulam, despertam. Então diz eles assim, essa aqui para encerrar: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos, porque nós nunca paramos de pensar. Nós estamos aqui, vocês estão me ouvindo, mas duvido que se eu perguntar agora, se vocês não estiverem na casa de vocês com o pensamento. Já não se preocuparam com o horário do ônibus, com a comida que tem que fazer amanhã, com a viagem que vai fazer, com o compromisso. Às vezes isso passa, até na hora da pressa, a gente não se concentrar bem, vai dizer o Pai Nosso, mas sempre vem umas intromissões, não vem? Comigo acontece isso também. É uma coisa que porque são milhares de pensamentos, e nós somos que nem uma emissora, né, que transmite e recebe, e a gente está captando, emitindo, influenciando. É como a televisão, que se influencia o nosso comportamento, que dirá os espíritos. Então diz assim: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrário uns aos outros. Então, assim, amanhã vou fazer um passeio. Aí daqui a pouco já vem ideia, não, amanhã não, vou deixar para outro dia. Não é isso, né? Vou agora no supermercado. Não, vou depois, não é? É isso aí o tempo todo. Então, qual é o nosso pensamento? Nós temos um pensamento próprio mesmo? Ou será que é tudo dos nossos irmãos? Aí Kardec diz assim, né, aqui, pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos, daí a incerteza que vos temos, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Lembra aquele desenho animado que tem um anjinho, que tem um diabinho, assim, no Pica-Pau, né, parece que desenho do Pica-Pau, isso. Não tem? E aí diz isso, o outro diz aquilo. Isso é uma realidade. E são vários irmãos nossos que assim, mas se afinizam conosco. Nós nos atraímos com os nossos pensamentos. Semelhante atrai semelhante. Se quer atrair os bons, eleva o pensamento. Quer atrair os atrasados, baixa o pensamento. Então, quando eu penso, eu atraio. E como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios e que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Ele não está afirmando categoricamente que é assim, mas geralmente os primeiros pensamentos do assunto, a situação que nós estamos enfrentando são nossos. Então, um filho cai, uma criança cai. Aí se machuca, aí você já pensa, vou socorrê-la, já vou lavar a ferida e vou passar. É isso aí, é um pensamento material, um pensamento normal nosso aqui. Isso questões muito simples, agora imagina situações mais, complicadas. Então, como saber quando é que é nosso? Então, os cientistas, os escritores, esses recebem constantemente pensamentos sugeridos, em ideias, invenções, em músicas, conforme o seu desejo em querer criar a obra, trazer a invenção. Então, quando é permitida a Terra que determinado aparelho surja, se materialize, através das chamadas invenções, Deus permite espíritos que têm esse cabedal de conhecimento, buscam na Terra aqueles que são capazes de captar. Assim também numa letra de música,
Então hoje nós temos umas músicas aí que tá ficando difícil, né? Nem música é, né? Mas parece que nós chegamos ao nível final. Mas tem gente que adora isso. Um dia eu estava no ponto do ônibus, tinha duas pessoas assim, né? Cantando e olha que música, eu achava que eu ia o máximo, mas é só coisa negativa. Mas para eles é o melhor que tem agora. Então, tudo é questão de afinidade. Então, eu deixo aqui o convite e na próxima que nós viermos, nós vamos continuar outras questões, né? Mas que em casa, quem quiser compulsar o livro dos Espíritos, se adiantar ou reler, rever, né? É bom para nós sempre que essa obra tem que estar sempre lida. Até me lembro do Divaldo, né? Que ele deu a primeira vez, aí devorou o livro dos Espíritos, aí disse, já acabei, aí o cara vai lá ler de novo. Aí quando vai ter que ler sempre, porque cada vez que você lê, você vê de outra forma. Você vai compreendendo e analisando. Então eu agradeço o carinho, a atenção, os bons pensamentos e rogo a Deus, a Jesus, que essa paz, essa luz que nos envolve, possa permanecer com todos, hoje, agora e para sempre. Muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos.